Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para o encontro num dia em que eu quero chamar a atenção de vocês de um modo diferente, né, que eu tenho que sempre abordado aqui no nosso portal, em relação a temas que envolvem sempre a política e a economia. Porque todos esses assuntos, eles só fazem sentido quando eles têm um propósito, né, de ajudar que a gente tenha um mundo melhor, que a gente possa contribuir para a gente ter um ambiente melhor na nossa sociedade, na nossa família, no nosso país e no mundo, né? E hoje está um dia um tanto ou quanto complicado e diferente, porque nós estamos num momento de emoções muito diversificadas, né? Por um lado, as pessoas que gostam de esportes e que acompanham os Jogos Olímpicos, gostam das modalidades esportivas, estão com os olhos voltados para a França, analisando ali o desempenho dos nossos atletas, torcendo, vendo as emoções, torcendo por atletas de outras seleções, de outras modalidades de esporte que você gosta. E no meio dessa história toda, a gente tem os acontecimentos políticos do nosso país e uma tragédia que entrou nas nossas casas, nos nossos celulares, nos nossos computadores, que nos mostra, né, em tempo real, uma situação onde a gente está vendo ali que vidas humanas estão sendo perdidas ali instantaneamente. A aflição, enfim, que aconteceu nesse episódio, e a gente se projeta para esse tipo de acontecimento, a gente começa a imaginar se fosse com a gente, a dor das pessoas, enfim. Mas isso acontece com as pessoas que têm alguma empatia, né? Eu tenho certeza que você não consegue imaginar alguém que veja aquilo que nós vimos ontem e não tenha nenhum tipo de emoção. A pessoa passe por aquilo como se fosse um caso trivial, né? Mas pesquisando aqui nas redes sociais, eu percebi que existe um contingente de pessoas no nosso país que não deu a menor bola para isso e isso me chocou bastante. Daí eu deixei todos os temas que eu costumo conversar aqui com vocês, né, relacionados à política, ao que está acontecendo, para dar um enfoque sobre esse comportamento de pessoas que impressiona, são todas da direita ou da extrema direita. O que aconteceu com essas pessoas? O que está acontecendo com o Brasil? Com pessoas que se conectam com gente que não tem a menor empatia. É como se não tivesse acontecido absolutamente nada aqui no Brasil, né? Bom, do que eu estou falando? Bom, você olhando aqui para todos os jornais no Brasil, você vai ver o destaque até em jornais que não costumam falar de assuntos da realidade fora dos esportes, por exemplo, fora de assuntos muito segmentados, todos os jornais estão falando, né? A Folha de São Paulo, o avião cai e mata 61 pessoas em Vinhedo. Na verdade, foi confirmado hoje que são 62 pessoas, porque tinha uma pessoa que não estava na lista, teve um problema ali na hora de fazer o embarque, a pessoa embarcou e não ficou constando o nome dela e, infelizmente, ela também apareceu como vítima nesse acidente. O estado de São Paulo, o avião despenca a 4.000 metros em 1 minuto, 61 pessoas morrem. O jornal o Globo, o maior acidente aéreo do país, em 15 anos, mata 61 pessoas em São Paulo. Aqui o jornal que estava com uma matéria que tem nada a ver, de esportes, aí depois vem aqui, o estado de Minas, 61 mortos em São Paulo, o tempo, o avião cai em São Paulo, 61 morrem, 0 hora, acidente com aeronave deixa 61 mortos no interior de São Paulo, Jornal Extra, história de 61 vidas perdidas, e por aí vai, gente. Jornais, não só no Brasil e no mundo inteiro. Não tem como um fato desse passar despercebidamente, né? Mas aí, a gente viu, ontem eu mostrei para vocês no nosso encontro, que o presidente da República, o presidente Lula, estava numa cerimônia de entrega ali da primeira fragata de uma série de navios que estão sendo construídos pela Marinha do Brasil. Ele parou o evento para dar notícia ali em tempo real para as pessoas e pedir 1 minuto de silêncio. Na sequência, ele publicou um Twitter, se solidarizando também com as pessoas, enfim, com os familiares, e decretou luto oficial aqui no nosso país. É um ato que obedece, né, a um protocolo civilizatório. E mais do que isso, né, que mostra a empatia de um chefe de Estado com algo que está acontecendo com pessoas do nosso povo, né? Enfim. E aí a gente vê a sequência de pessoas, autoridades aqui no Brasil, todas se solidarizando com as vítimas. Aí você pega ali a primeira-dama, faz ali a Janja, faz um Twitter falando da situação, enfim, prestando a solidariedade.
Aí você pega os candidatos lá de São Paulo, veja só que interessante, né? O Boulos se manifesta no Twitter também lamentando, a Tabata Amaral. O prefeito da cidade se manifesta, o senhor Nunes. Mas aí o Pablo Marçal, ele não fala absolutamente nada, é como se não tivesse existido para ele. Mas não é só ele, né? Você pega a figura do inelegível, do ex-presidente da República, não fala absolutamente nada, nenhuma menção. Aí você vai lá no Twitter do Flávio Bolsonaro, absolutamente nenhuma menção. Aí você fala, deve ter alguém na família que está falando, né? Vamos ver o Carlos Bolsonaro, absolutamente nada. Vamos ver o Dudu Bananinha, que é o porta-voz da família, ele fala para todos os lados, né? E ele é deputado federal pelo estado de São Paulo. O que ele publicou? Absolutamente nada. Então, isso é muito chocante. Aí você fala assim, não, mas essas pessoas, eles pregam, né? O respeito à família, a Deus, a valores do bem, os homens de bem, né? Então a senhora Michele deve ter feito alguma publicação, né, em direção às famílias das vítimas, né? Aí você olha, absolutamente nada. Aí você pega o mais falastrão do bolsonarismo, o senhor Nicolas Ferreira. Você vai lá no Twitter dele, o que você vê? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Eles não só não estão falando absolutamente nada, como eles estão usando ainda as redes sociais para continuar a fazer os ataques a grupos de minorias, de exercícios de direitos aqui no nosso país, que são massacrados, são perseguidos, enfim. Você vê sempre a teoria conspiratória nas publicações de Dudu Bananinha, de Flávio Bolsonaro, agressões ao governo Lula, enfim. Então, para essa gente não está importando o que acontece com seres humanos aqui no nosso país, né? Até o pastor Silas Malafaia também, né, que é um desses defensor, ele vive atacando, né, aquilo que acontece fora do nosso país, o ataque a direitos humanos. Absolutamente nenhuma palavra dessa gente. É um negócio assim que eu falei, não é possível, será que eles estão se comunicando internamente e resolveram praticar a não empatia aqui no nosso país? Nós todos vimos o que aconteceu no período da pandemia aqui no Brasil, né? Quando havia algum tipo de lamento por parte do inelegível, era sempre um lamento protocolar, né? Era assim, a coisa falada assim rapidamente. Nós lamentamos todas as mortes, mas a vida que segue, né? Todo mundo morre um dia e por aí vai. E o tipo de abordagem que não preciso nem ficar repetindo muito com você aqui, porque todos vocês já conhecem exaustivamente, né, qual foi o comportamento de não empatia dessa gente com as mortes que se deram aqui no nosso país. Então, isso me provocou essa grande interrogação. Será que essa gente está fazendo da não empatia, né, de não se envolverem com a dor do próximo, um comportamento político? O desprezo àquilo que as pessoas sentem passou a ser uma ferramenta política? Por que essas pessoas não se tocam com esse tipo de situação que mexeu com você, mexeu comigo, e tenho certeza que mexeu com muitas pessoas também, que seguem essa gente toda aí. E os próprios seguidores da direita, da extrema-direita, eles de repente devem estar ali com algumas interrogações, né? Porque como esses políticos de extrema-direita, eles são referências para essas pessoas, inclusive referências morais, referências éticas, né? E muitos, inclusive, passam a não ser mais éticos e nem morais, porque estão seguindo justamente aqueles que batem no peito e ostentam uma amoralidade, uma ignorância, ostentação. Então, as pessoas ficam também se sentindo confortáveis em serem despudoradas, de não terem empatia, de não se preocuparem com o próximo. E aí seria interessante, né, a gente, quando estiver conversando com algumas dessas pessoas que ainda acreditam no bolsonarismo, nessas figuras todas, perguntar assim, vem cá, por que essa gente não tem empatia? Você também não sente nada? Teu coração ficou esvaziado depois que você virou bolsonarista? Porque durante a pandemia a gente já não via nada de sincero, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles nunca se preocuparam em visitar um hospital no período da pandemia, em prestar solidariedade aos médicos que morreram aos montes, né? A enfermeiros,
maqueiros, motoristas de ambulância do SAMU, morreu gente direto e a gente não via um gesto, nem uma palavra, nem uma declaração, nem uma fotografia, absolutamente nada. Isso tudo sob ainda o olhar complacente e conivente dos grandes veículos de comunicação, que resultou desse processo todo que nós tivemos no Brasil, né, com mais de 750 mil mortos, e uma figura que estava à frente do nosso país que estimulou essas mortes, porque estimulava a aglomeração, estimulava a não vacinação, estimulava o não cumprimento de protocolos e foi multado em função disso, e não aconteceu ainda absolutamente nada contra esse criminoso. E aí aumenta a responsabilidade do senhor Paulo Gonet, que nós estamos aguardando aqui, que pelo menos no caso dos crimes de roubo de joias, ele se manifeste de uma forma muito contundente. Felizmente eu começo a ver mais pessoas abordarem essa temática também nas redes sociais. Mas para além desse roubo de joias, tem essa história, senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. O senhor está aí com muitas informações sobre os crimes que essa gente cometeu no período da pandemia aqui no nosso país, né? Então, gente, são situações assim que eu hoje, eu fiquei absolutamente incrédulo de ver o comportamento dessa gente da extrema-direita, né? Aqui no Brasil. E eu queria entender, de fato, porque eu acho que isso vai merecer um estudo profundo, o que está acontecendo com aquilo que a gente poderia chamar de desalmamento humano. O que está acontecendo com essas figuras? Viraram o quê? Viraram pedras estelionatárias, né? Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com essas figuras aí que estão no campo da política, que tem esse tipo de comportamento, a gente precisa denunciá-los, né? E mais do que isso, né? Mostrar que, na verdade, eles estão se convertendo em criaturas inumanas, porque qualquer ser humano sente alguma coisa de muito triste, muito pesaroso com aquilo que a gente viu ontem. Quando a gente vê gente que não se comove, não se envolve com isso, tem alguma coisa muito errada nessa história, né? Eu não sei se esse papo nosso aqui hoje, se ele vai alcançar muitas pessoas, mas eu criei esse espaço aqui, inclusive, para a gente exercitar as nossas emoções, as nossas percepções sobre as coisas que acontecem no nosso país, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço. Eu queria saber a sua opinião, tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.